Analisando as últimas semanas do Bitcoin, dá para a gente notar um padrão bem claro aqui. Toda segunda-feira, o preço forma um topo local e depois vem correção. Olha isso daqui, vamos lá. A gente tem, no primeiro, desde o topo de 83 mil dólares, 11 de maio, a gente caiu 6% desde uma segunda-feira até o final da semana. Na próxima semana, a gente teve 2% de alta. E essa foi a única diferença, a única exceção dessa regra, né? Lembra? Toda regra tem uma exceção. Na próxima semana, a gente abre segunda-feira, cai 6%. Próxima semana, abre segunda-feira e cai 20%. Quase 20%, né? 19%. Abre a próxima segunda-feira, cai 4%. Abre a próxima, cai 6%. Abre a próxima, cai 8%. Abre a próxima, cai 4%. Bom, tá claro aqui que o Bitcoin, né? O bear market desse Bitcoin, pelo menos desde o topo de 83 mil dólares, não gosta de segunda-feiras. Normalmente, na verdade, isso é até o contrário. A gente tem uma alta normalmente na segunda-feira, só que na terça, na quarta e na quinta, a gente vem devolvendo toda essa alta e normalmente perdendo até a mínima, né? A próxima segunda que a gente vai ter vai ser dia 13 de julho. Então, passando esse final de semana, na próxima semana a gente tem margem para o quê? Para a gente buscar uma liquidez aqui, quem sabe até os 67 mil dólares, perdão, que é aqui essa região de último topo, para depois, mais uma vez, performar o padrão. É um padrão até que se quebre. Será que esse padrão vai se quebrar agora? Eu não acredito, tá? Eu acredito que a gente tem sim margem para ir buscar os 67 mil dólares, porque a gente retraiu Fibonacci. Lembra? Se você viu o vídeo passado, caso você não viu, né? Você tá convidado aí a olhar lá o último vídeo passado. Eu cheguei a comentar com vocês de uma posição que eu tinha aberta aqui nos 58 mil dólares, uma posição de long. Ai, mas onde é que tá isso? Lá no nosso Discord, caso você não faça parte do nosso Discord. Cara, olha o tanto de dinheiro que você já deixou na mesa aí, com tantas oportunidades que eu já passei e volto a passar aqui nesses vídeos. Por exemplo, aqui ó, no nosso Discord eu mandei uma análise dia 30 de maio. No final do mês, estou bullish no Bitcoin a curto prazo. RSI mostrando divergência, bullish no diário. Esperar uma correção pelo menos até os 60 mil dólares, potencialmente até os 70 mil dólares. Por isso abri um long que vocês podem ver aqui em trades. Vamos caçar? Onde é que foi esse trade? Olha aqui o tanto de trade que a gente faz. Se você não está participando, mais uma vez, o link do nosso Discord está aí na descrição, é totalmente gratuito. Está aqui, long 5x no Bitcoin. E com os alvos em 61.500 a 65.000, até potencialmente 70 mil dólares. Está aqui, ó, o preço de entrada 58.700. Só que no vídeo passado, eu anunciei a vocês que eu tinha me desfazido das posições aqui, ó. Por quê? Porque eu acreditava que a gente teria uma correção. E é exatamente o que a gente teve. Uma correção e, mais uma vez, os alvos que eu acreditava para essa correção eram alvos de retração de Fibonacci de toda essa pernada que a gente teve. Então aqui, ó, toda essa pernada. Dá para falar que a gente não retraiu? Não dá para falar. A gente retraiu sim, ó. Retraiu 0,38. Eu só esperava que a gente iria um pouco mais abaixo. Aqui, quem sabe, no 0,5 e até mesmo no 0,68. Eu tinha ordens aqui que não foram executadas, mas podem ser executadas na volta. Quem sabe a gente volta ali para buscar essa liquidez aqui dos 66 mil dólares, depois perde para vir buscar exatamente essa região aqui. É uma possibilidade, tá bom? Eu não descartaria essa possibilidade. Enfim, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Isso aqui não é um sinal de entrada, nem garantia de nada. Lembre-se que você é responsável pelo seu próprio capital e quem aperta o botão de compra ou venda é você. Mas não dá para negar que esse é um padrão que a gente não deveria ignorar, tá bom? Segunda-feira normalmente tende a ser um dia positivo. Olhando aqui pelo gráfico da Bitbo, esse gráfico aqui mostra quais são os dias, a média de dias positivos e dias negativos filtrando do ano que você quer. No caso aqui que a gente tá vendo, o ano de 2026. E olha aqui, ó, na segunda-feira, tá em inglês, mas bom, tá, segue os dias da semana aí, de segunda até domingo. Na segunda-feira, a gente tem, em média, uma alta de 0,95%. Então, na minha visão, eu como trader há mais de 5 anos no mercado, não vejo segunda-feira um bom dia assim para comprar. Por que não para comprar? Se for para fazer um trade, obviamente, antes de abrir segunda, um day trade, né, que chama, um trade que dura menos ali de um dia, aí talvez você consiga pegar essa valorização.
Mas o que a gente tem que ver é o que? A gente sobe na segunda-feira, só que na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira a gente devolve tudo e normalmente perdendo até o que a gente subiu. Por exemplo, a gente sobe quase 1% na segunda-feira, na terça-feira a gente já devolve 0,7%. Aí na quarta a gente devolve mais 0,20% e na quinta a gente devolve quase mais 1% de volta. Aí a gente tem sexta-feira positivo, sábado e domingo negativos. Mas o que eu quero que vocês foquem é principalmente na segunda-feira. E muito por causa disso, deve ser por causa da abertura dos mercados americanos também, tá, pessoal? A gente sabe que agora com os ETFs de Bitcoin, a liquidez ela não vem mais somente de um lugar como ela vinha antigamente, que vinha só pelas corretoras centralizadas, pelas corretoras descentralizadas. Hoje, o capital também vem através da Bolsa de Valores, através de ETF da IBIT, ETF da BlackRock, enfim, ETF da Fidelity, todas essas gestoras de capitais que têm ETF. Mas qual que é meu plano aqui, então? O meu plano, pessoal, obviamente, mais uma vez, eu cheguei a compartilhar essa análise aqui antes no Discord do que aqui no YouTube. Mais uma vez, te convido a fazer parte do nosso Discord, caso você já não seja um membro lá, totalmente gratuito. Enfim, qual que é o meu plano aqui? Eu vou esperar, tá? Segunda-feira, a depender de como esse final de semana vai se desenrolar, eu vou esperar uma correção no tempo gráfico um pouco maior de toda essa pernada. Lembra? Deixa eu só tirar isso aqui para não poluir muito o gráfico. Lembra? O gráfico ele anda em fractais. Você vai ter uma alta no tempo gráfico de 4 horas, por exemplo. Aqui a gente tem uma tendência de alta. Não, a gente ainda não tem uma tendência de alta porque o nosso último topo tá aqui, ó, nos 67 mil dólares. A gente ainda tá abaixo. Então, enquanto a gente estiver abaixo de 67 mil dólares, é basicamente um topo descendente. Mas pegando um tempo gráfico um pouco maior, pelo menos maior que o 4 horas, que é o diário, traçando uma Fibo do topo ao fundo que a gente fez, a gente tem essas retrações de Fibonacci. Essas retrações aqui de Fibonacci, pessoal, são onde a maioria do pessoal vai querer abrir posições vendidas, ou seja, abrir short aqui. Por quê? Porque o gráfico está ao nosso favor. A gente está claramente aqui em uma tendência de baixa no mercado. Nesse tempo gráfico que a gente está analisando, que é o gráfico diário. A gente estava numa tendência de alta no gráfico diário até os 75, se não me engano, até aqui, ó. Qual foi o topo? Esse foi o topo. Qual o último topo? O último fundo válido? Aqui, ó. Esse foi o último fundo, os 75 mil dólares. A partir do momento que a gente perde essa tendência de alta por causa que a gente perdeu o último fundo, a gente reverte para uma tendência de baixa. E desde lá, qualquer topo abaixo aqui dos 78 mil dólares é o que? É um topo descendente. A gente poderia vir aqui ó, até os 72, 74. Mesmo assim, vai ser o que? Um topo descendente. Apesar de que eu não acreditar que a gente vai tão acima aqui, mas essas regiões aqui, 0,6, 0,5, 0,38 de Fibonacci, são regiões que é preferível você abrir... Bom, obviamente, você faz o que você quiser, mas graficamente falando, é regiões que normalmente vai ter posições vendidas, posições a short. Vamos até dar uma olhadinha no heatmap, calma aí, deixa eu só ver, terminar aqui, o mapa de liquidação como é que tá. Olha aqui, ó, quando a gente entra pro mapa de liquidação do Bitcoin, no gráfico de 24 horas de um dia, a gente tem liquidez tanto abaixo aqui nos 63 mil dólares, quanto aqui nos 65 mil dólares. 65 mil dólares tá aqui, ó, acima desse último topinho aqui. Acima desse último topo, que é onde normalmente você vai ter liquidez. A maior parte da liquidez sempre vai estar abaixo de fundos e acima de topos, tá, pessoal? Anota isso, que isso é algo que você pagaria caro em um curso para aprender e eu tô te oferecendo aqui totalmente de graça. Enfim, vamos subir um pouco o tempo gráfico aqui pra gente ver se a gente tem mais liquidez em tempos gráficos maiores. Olha aqui, no gráfico semanal a gente começa a ter mais liquidez de volta no 61.500, que está aqui, ó, nesse suporte aqui, 61.500, do que em cima. A maior liquidez que a gente tem para cima
é o 65.300. Então, existe sim a possibilidade, mais uma vez, de nesse sábado, nesse domingo, a gente pode até cair, mas na segunda-feira a gente abrir um dia positivo, vir aqui, busca essa liquidez acima desse topo, até esse pavio, 65.300, 65.700, e nos próximos dias, terça, quarta-feira, a gente vem devolvendo tudo isso daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar ele abrir, ele ter toda essa compra aqui e você vai abrir um short? Não, eu não vou abrir um short. Ué, por que você não vai abrir um short? Você falou que o gráfico preferencialmente está para short. Seria um trade aqui, ó, onde você colocaria o stop acima do último topo com alvos. Vamos até traçar um alvo de Fibonacci que a gente poderia pegar desse último topo com base no alvo que a gente atingiria. Aqui, considerando aqui, a gente teria uma média de... um 2 para 1, não é um trade tão interessante assim. Trades começam a ficar interessantes a partir de um 3 para 1. Mas por que eu não vou abrir esse trade? É principalmente por causa do risco-retorno? Não, não é por causa do risco-retorno. E aliás, você também poderia, né, fazer um trade mais curto, não necessariamente pegar quando ele for romper. Você poderia colocar um stop um pouco mais acima, só com uma volta no último topo, e já é, no último fundo, perdão, e já seria um 2 para 1 aqui também. Mas esse não é o objetivo principal do porquê eu não vou abrir short agora. É porque é o seguinte, pessoal. A gente já está, na minha visão, 80, 70, 75% ali do ciclo já está completo. Do ciclo de bear market. Lembra? Eu sempre gosto de trazer isso, mas eu sempre vou trazer para frisar na sua cabeça. E, obviamente, nem todo mundo consegue assistir todos os vídeos. Mas, em média, em um bear market, a gente tem 365 dias de queda. Aqui, ó, 365 dias de queda, desde o topo que a gente forma até o fundo, 364 dias. Se a gente transpassa isso para o gráfico atual, 364 dias daria em outubro, 5 de outubro, cadê? Aqui, ó, 5 de outubro. Então, na minha visão, quanto mais o tempo passa, mais é perigoso você querer começar a abrir short em final de ciclo. Por quê? Porque a gente agora tem mais assimetria para cima do que a gente tem para baixo. Só da gente voltar no último topo, a gente está falando de um alvo, de uma valorização de 100%. Agora, abrir um short aqui nos 97 mil dólares era excelente. Abrir um short aqui, como a gente abriu nos 80 mil dólares, mais uma vez, link está aí na descrição, se você teria pego todo esse trader aqui. Enfim, o meu objetivo agora é caçar por longs. Obviamente, eu posso fazer um short ali ou outro, mas o meu objetivo a partir de agora é começar a caçar por longs. Não acredito que vai ser o trade que você abre aqui e vai vender só lá no topo histórico, não. Mas a gente pode começar a pegar um rally. Eu acredito que a gente vai ter um rallyzinho até antes de formar o fundo de bear market, que eu acredito que vai ser ali no último trimestre. Então, quem sabe julho, agosto podem ser meses positivos. A gente pode pegar esse rallyzinho de alta e na próxima queda que tiver, a gente faz a compra para surfar todo o ciclo de alta. Então, o que eu vou fazer é, se o mercado resolver subir daqui, maravilha. Se ele chegar a essas regiões aqui, eu até considero abrir um short. Mas se ele parar por aqui, só vir aqui buscar essa liquidez, eu vou preferir esperar ele voltar a essas regiões. E como o volume estiver nessas regiões, aí eu vou monitorar e talvez vou montar posições aqui ou aumentar a mão em posições aqui. Seja aqui nessa região, para mais uma vez o que? Tentar surfar um pivô de alta assim que ele fizer. Próxima vez que ele vir, acredito que ele vem para romper e buscar essas regiões. Dessa forma a gente consegue um risco-retorno. Vamos ver como é que estaria o nosso risco-retorno aqui. Posição long, um stop abaixo do último fundo, com o alvo aqui nos 71 mil dólares. Olha como o risco já está muito mais atrativo do que para short. A gente tem 6, 12, 18, quase um 3 para 1 aqui de diferença de long para short. Então fica muito mais interessante você começar a pensar em longs do que pensar em short. Bom, pessoal, o que vocês acham dessa análise? O que vocês estão vendo aí para o Bitcoin? Deixa seu comentário que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você, mais uma vez, quiser saber quando é que eu vou abrir esse trade, entra no nosso Discord aí, o link tá na descrição, é totalmente gratuito. Lá você pode fazer perguntas, você pode... Bom, lá é uma comunidade, não é um Discord como se fosse um Telegram. Pergunte se você quiser e quando eu tiver um tempinho ali, eu te respondo. Fechou? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você não tenha visto o vídeo passado, vale muito a pena você entender a análise que eu trouxe no vídeo passado também, que você vai entender por que eu acreditaria nesse, talvez aqui, ó, pivôzinho de alta. Fechou? É só entrar no canal ou você pode clicar no vídeo que tá aparecendo aí na sua tela agora.
Meu muito obrigado por me ver até aqui. Te desejo uma excelente semana de bons lucros e até a próxima.